Bom dia, crianças! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre mecanismos de hipertrofia. Vou explicar para vocês como que a hipertrofia acontece dentro do treinamento resistido, como que o nosso organismo reage aos estímulos do treinamento, quais são os estímulos que o treinamento gera no organismo, para a gente entender como que a hipertrofia funciona, beleza? Vamos lá! Gente, os principais mecanismos de hipertrofia, de modo geral e de modo didático, são mecanotransdução, estresse metabólico e dano muscular. A gente vai começar falando de mecanotransdução. O que é mecanotransdução? Quando eu tenho estímulo físico, estímulo mecânico, quando eu tenho contração, quando eu tenho encurtamento dos sarcômeros, o estímulo que isso gera na minha célula muscular se transforma em estímulos bioquímicos. E esses estímulos bioquímicos vão agir dentro da célula para promover síntese proteica, dentre outras coisas, que lá na frente vão fazer a hipertrofia acontecer. Então, olha aqui na tela comigo. Vocês vão observar que o treinamento de força gera contração muscular, respostas hormonais, respostas imunes. E cada uma dessas respostas geram outras cascatas de respostas. A principal que nós vamos olhar aqui agora é a da contração muscular. Então, observa a contração muscular e o que ela gera. Ela gera estímulo do IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, então que vai auxiliar o nosso corpo a ter hipertrofia. A gente tem a molécula AMPK, que vai ter outra influência também, e a gente tem uma queridinha da hipertrofia chamada mTOR. Nós vamos falar mais da mTOR porque ela é uma grande responsável pelo aumento da síntese proteica na célula muscular, que gera a hipertrofia lá na frente, ok? Então, o que é mecanotransdução de forma resumida? É a transformação da energia mecânica, ou seja, do movimento que veio da contração muscular, em sinais bioquímicos. Mecanotransdução também pode ser chamada por aí, nos livros e nos artigos que vocês leem, como estresse mecânico. É a mesma coisa, tá? Ou o estresse mecânico gera mecanotransdução. Okay? A contração muscular vai gerar um efeito, uma cascata bioquímica por causa da mecanotransdução dentro das células musculares. E dentre esses efeitos, um dos mais importantes é o estímulo à síntese proteica. Aumentando a síntese proteica, tanto de proteínas estruturais quanto de proteínas mensageiras, eu vou ter o estímulo ao aumento do volume da célula, que é a hipertrofia, tá? A gente pode observar aqui nessa figura que o estímulo mecânico, ele gera sinal para essa molécula mTOR, que é muito importante no mecanismo de hipertrofia, gera sinal na IGF, que é semelhante à insulina, que também é anabólica, e gera sinal nos canais de cálcio. Eita! O que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês em uma das nossas primeiras aulas que quando eu tenho contração muscular, eu preciso de uma molécula de cálcio. O que a molécula de cálcio faz? Ela reorganiza a miosina. Reorganizando a miosina, ela consegue expor os sítios de ligação das pontes cruzadas. E é só com pontes cruzadas que eu consigo ter o deslizamento da actina sobre a miosina. E tendo esse deslizamento, eu tenho encurtamento dos sarcômeros. Encurtamento do sarcômero é a contração muscular. Por que é interessante que o sinal mecânico me traga mais cálcio, ou abra mais canais de cálcio? Quanto mais cálcio, mais pontes cruzadas eu tenho, mais fibras musculares estão envolvidas no mecanismo de contração, mais fibras musculares para terem dano muscular, para conseguirem se recompor e gerar hipertrofia. Então, os canais de cálcio aqui são muito importantes, já que sem cálcio eu não tenho contração muscular, ok? Continuando, nós temos também a ativação neural, olha aqui embaixo, que os canais de cálcio vão auxiliar o corpo a ter, porque eu tenho um mecanismo de despolarização e repolarização da célula, que é o que o nosso neurônio faz quando ele precisa mandar o sinal do movimento. Essa ativação neural, a gente já estudou a adaptação neural, é o que vai garantir que eu contraia mais fibras. Quanto mais fibras eu contraio, mais força eu consigo gerar, mais dano muscular eu consigo gerar, melhor hipertrofia eu vou ter. E, posteriormente, eu também tenho aumento de força por causa desse maior recrutamento de fibras musculares, ok?
Então, quais são esses estímulos que a mecanotransdução vai trazer para a minha célula muscular? Eu tenho aumento da entrada de cálcio, ela vai trazer estímulos hormonais, por exemplo, aumento de testosterona, aumento de insulina, aumento de IGF-1-alfa, que é semelhante à insulina e também anabólico, aumento de GH, que é o hormônio do crescimento, que também é anabólico, e aumento de fator de necrose tumoral. Tudo isso vai acontecer só com a mecanotransdução, fora o que ainda vai acontecer com os outros estímulos à hipertrofia que veremos mais na frente. O aumento da resposta imunológica, que acontece por causa da mecanotransdução, vai trazer para a gente as células satélites. Lembra que eu falei na primeira aula? As células satélites vão ser recrutadas, vão se multiplicar e migrar até a célula com dano muscular por causa da ativação do sistema imunológico. Então, os neutrófilos, os macrófagos vão lá na célula machucada, lesionada, com microlesões, vão recuperar o tecido necrosado e trazer as células satélites para ter a fusão de mionúcleos e com mais núcleos eu ter a possibilidade de aumentar a síntese proteica, dentre outras funções que o núcleo vai ter, né? E outra coisa também é sobre os genes reguladores. Quando eu ativo a célula muscular e ativo a síntese proteica, eu ativo genes que todos nós temos e essa expressão desses genes vão ter um efeito na nossa hipertrofia. Alguns genes ajudam, trazem proteínas que auxiliam no anabolismo e alguns genes vão interromper ou inibir a síntese proteica e, consequentemente, a hipertrofia, ok? Por exemplo, a expressão de miostatina, a miostatina vai ser uma proteína que vai inibir o crescimento da célula muscular e não ajudar, enquanto a mTOR vai auxiliar, vai promover a síntese proteica, que é o que vai gerar a hipertrofia. Vamos entender um pouquinho melhor sobre essa tal de mTOR, que é o que causa o aumento da síntese proteica, para depois a gente falar do que atrapalha o crescimento do músculo, tá? Primeira coisa, mTOR é uma proteína, existem dois tipos, AC1 e AC2, que têm funções diferentes, mas que de forma geral caminham juntas, então vou falar de uma forma só, tá? O que ativa a mTOR? O que sinaliza que essa proteína precisa sinalizar outras proteínas para haver a hipertrofia ou a recuperação muscular? Fatores de crescimento, a insulina, fator de necrose tumoral, IGF-1-alfa, etc. E os hormônios que entram como fatores de crescimento também. O próprio, claro, treinamento resistido, a mecanotransdução, a contração muscular e aminoácidos e glicose. A glicose, porque, né? Sem glicose a gente não tem ATP, não tem contração e muito menos recuperação muscular. E os aminoácidos, eles servem também para estimular a mTOR a funcionar. Quais são esses aminoácidos principalmente? Creatina, leucina. Mas claro, nós temos muitos aminoácidos essenciais e não essenciais, outros aminoácidos entram nessa conta também, tá? Tudo isso estimula o funcionamento da mTOR, para que ela haja como uma mensageira para outras moléculas fazerem outras funções, como a síntese proteica. E o que a mTOR vai gerar? Ela vai gerar biogênese mitocondrial, ou seja, eu vou conseguir ao longo do tempo aumentar a quantidade de mitocôndrias na minha célula. Mais mitocôndrias, eu melhoro a formação de ATPs dentro da célula e eu uso de forma mais eficiente o oxigênio para gerar energia. Lembra que sem oxigênio eu gero pouca energia e gero ácido lático como fruto do metabolismo. E com oxigênio eu gero muito mais energia, mais de 30 ATPs, sem o efeito colateral do ácido lático, que pode trazer outros prejuízos na hora do treino e na recuperação muscular. Se eu aumento a quantidade de mitocôndrias, eu melhoro o meu metabolismo de forma geral e eu torno essa célula mais eficiente para hipertrofiar ainda mais ou ganhar mais força lá na frente. Outro estímulo que a mTOR leva é essa P70S6K, que é uma proteína, e essa proteína é quem vai estimular a síntese proteica. O que ela vai estimular? Quem que vai fazer a síntese proteica? Lembra lá de como a célula funciona? Que o núcleo vai gerar algumas proteínas que vão ser mensageiras
depositar essas proteínas na célula e algumas outras organelas vão fazer algumas coisas com essas proteínas. Aqui, esse estímulo vai ser ao ribossomo. O ribossomo vai pegar essa mensagem que veio do núcleo, vai traduzir em outras proteínas e aí essas outras proteínas vão ter várias funções. Então eu preciso que o núcleo mande uma mensagem para o ribossomo e que o ribossomo traduza essa mensagem em outros estímulos. A mTOR vai induzir também ao aumento de ribossomos na célula. Então a célula vai ficar mais eficiente em ter mais síntese proteica para estimular tudo que essa célula precisa, ok? E com as células satélites que vieram para dentro desse núcleo, que vieram fundir os seus núcleos com essa célula, eu vou ter mais núcleos para produzir mais mensagens para mais ribossomos realizarem as suas funções. Então, ó, só vantagem. Juntando tudo isso, o que eu tenho? A hipertrofia, o aumento do volume da célula muscular. Lembrando que esse aumento de volume da célula muscular, ele tem dois fatores. Ele vai aumentar de forma circular, a célula vai ficar mais inchada, mas tem também o aumento do número de proteínas contráteis, ou seja, o aumento do número de sarcômeros em série e em paralelo. Quanto mais proteínas contráteis, mais esse músculo vai conseguir gerar força, porque mais pontes cruzadas eu vou ter, ok? E o que atrapalha a mTOR nesse processo? Nós temos algumas coisas que entram no caminho da mTOR e impedem que ela siga a sua mensagem para gerar síntese proteica. Quais são essas coisas? Temos uma molécula chamada AMPK, ou AMP quinase. Qual é o problema dessa molécula? Ela é extremamente eficiente para trazer mais glicose para dentro da célula, para essa célula ter mais energia para trabalhar. Então ela é necessária, eu não posso inibir a AMPK, mas como consequência ela inibe a mTOR e a mTOR vai ter uma diminuição da síntese proteica, ok? Por isso, por exemplo, que a hipertrofia não acontece imediatamente enquanto o exercício está acontecendo. Boa parte da hipertrofia vai acontecer na recuperação, quando eu não tenho mecanotransdução, porque eu diminuo a contração muscular, e aí eu não tenho tanta inibição, por exemplo, da mTOR. Mas aqui, durante a contração muscular, a AMPK vai inibir a mTOR. Ah, então eu posso desligar essa proteína? Existe uma forma de impedir que ela iniba a mTOR? Não, porque essa proteína vai ajudar a célula a captar glicose e eu preciso de glicose para as minhas mitocôndrias fazerem o seu trabalho com mais eficiência ou, sem as mitocôndrias, para a glicólise realizar a quebra, ter o ATP e gerar o ácido lático como consequência, ok? A miostatina também vai ser inibidora da mTOR. E o que é a miostatina? Ela vem de um gene que nós humanos temos e que inibe o excesso da hipertrofia. Para algumas pessoas, a expressão da miostatina é menor. Para algumas pessoas, a expressão da miostatina é maior. Quanto mais miostatina, mais difícil é para eu alcançar a hipertrofia. Quanto menor a expressão gênica de miostatina, mais fácil é para os meus músculos terem o estímulo da hipertrofia e de fato aumentarem de volume, ok? E a oxidação também pode atrapalhar nesse processo. Então, alguns processos químicos que vão acontecer dentro da célula, porque tem que acontecer, vão servir de inibição ao mTOR. Ao mesmo tempo que eu tenho coisas acontecendo para influenciar a mTOR a fazer a síntese proteica, eu tenho outras coisas acontecendo que vão inibir a mTOR, tá? Outras coisas que não estão aqui, mas que inibem a mTOR. Consumo de álcool. Vocês já viram que o consumo de álcool pode inibir a síntese proteica em até 60% e por até 72 horas. Ou seja, você tomou uma cerveja ontem, vai malhar hoje, a síntese proteica ainda vai estar inibida durante a sua recuperação. Quem quer crescer tem que pegar leve no tal do álcool, ou saber muito bem o dia de tomar, o momento de tomar, para encaixar nos treinos para não ter prejuízo. Você treinar 100% do esforço para ter 40% da síntese proteica depois, não é lá muita vantagem, não é mesmo? Então essas coisas aqui embaixo são alguns exemplos de ação inibitória da mTOR.
E o que a mTOR faz? Ela não está relacionada só com a célula muscular ou só com o aumento de síntese proteica. A mTOR também, além da síntese proteica, ela está relacionada com a síntese lipídica. Eu tenho o aumento da lipogênese, eu tenho o aumento de ácidos graxos entrando nas células gordurosas, dentre outras coisas relacionadas a lipídios. Eu tenho o aumento do metabolismo energético quando eu tenho a indução da mTOR. Eu tenho sobrevivência e metabolismo celular. Quando a mTOR não é estimulada, eu posso ter uma apoptose celular mais rápida, e quando a mTOR está sendo estimulada, eu demoro mais para aquela célula morrer, cometer o seu suicídio programado. A mTOR está relacionada com a autofagia, ou seja, uma célula que está com problema na transdução dos seus genes, uma célula que está passando do ponto de vida já e ela precisa entrar em apoptose, a mTOR vai estar relacionada com esse processo, o que é bom, porque eu não quero que células que não estão funcionando bem ou que têm mutação gênica fiquem funcionando e se multiplicando. E a mTOR também está relacionada com a organização do citoesqueleto. Lembra que o sarcoplasma, que toda aquela estrutura tubular do músculo é citoesqueleto. São as proteínas estruturais, que também precisam ter a sua síntese se você quer aumentar o volume da célula, tá? Bom, sobre a miostatina, eu vou falar um pouquinho mais o que acontece quando um ser tem a inibição da produção gênica da miostatina. Existem mutações gênicas que o gene da miostatina não funciona, não produz a sua proteína ou produz uma proteína que não vai ser reconhecida pelo organismo. Quando a estatina está inibida, ela promove a hipertrofia, fica muito fácil hipertrofiar. Quando uma pessoa tem a deficiência, quando um ser tem a deficiência da miostatina, vai acontecer isso que vocês estão vendo na figura, tá? Esse boi, ele não é transgênico, ou algo do tipo, um alienígena. Esse boi tem uma mutação que pode acontecer naturalmente e que inibe a expressão gênica da miostatina. Como consequência, a hipertrofia vem sem precisar de muito trabalho. Tá? Esse gene já foi detectado em ratos, em gado e em cachorros. Claro que se eu tenho, por exemplo, na indústria e agropecuária, eu quero animais desse porte, porque eles vão gerar mais carne, então eu posso começar a cruzar animais que têm a mutação com animais que têm a mutação para só gerar animais com a mutação. A mutação natural, ela não é tão comum assim. E essa mutação pode existir em humanos também, mas ela é muito, muito rara. Acredita-se que apenas 3 pessoas tenham tido essa mutação de tudo que a gente conhece aí da humanidade. Esse aqui é o exemplo de um menininho que provavelmente nasceu com essa mutação. Vocês podem observar que, como um neonato acabou de nascer, ele já tem hipertrofia dos membros inferiores. Ele já tem uma coxinha desenvolvida e a panturrilha já começa a ter formato. Lembra que um bebê neonato, ele é mole, ele é flácido e ele é gordinho. Esse bebê, ele nasceu com um percentual de gordura já reduzido e com esses músculos já aparecendo mais do que normalmente apareceriam. E esse mesmo bebê, quando ele tinha 7 meses de idade, ele já conseguia ficar de pé, o que acontece com uma criança mais velha. Esse bebê começou a andar bem mais cedo e vocês podem observar que ele tem definição muscular. Olha aí os isquiotibiais, os quadríceps e a panturrilha. Não é um bebê comum. Então esse bebê teve a expressão gênica de miostatina ou inexistente ou muito inibida. E, portanto, a hipertrofia nele acontece até sem querer, até dentro da barriga da mãe ou quando ele ainda é um bebezinho bem pequeno. Então, você pode pensar, então é uma coisa boa, vamos inventar um negócio aí que inibe essa expressão gênica ou que desliga a miostatina e todo mundo vai crescer o tanto que quiser crescer. Não é tão simples. Por quê? Será que um coração de uma pessoa que chega num estado parecido com esses aqui aguentaria o fluxo sanguíneo que esse tanto de músculo geraria nesse corpo? A maior preocupação desses 3 bebês que foram encontrados com essa deficiência gênica, a maior preocupação dos médicos era justamente o coração. Será que ao longo do tempo, com essa massa muscular sempre aumentando, vai ser possível que esse coração sobreviva por muito tempo? Ou será que esse coração pode ganhar uma hipertrofia
concêntrica do ventrículo esquerdo, diminuir o volume sanguíneo, sofrer mais, etc, etc, etc. Tá? Mas existem sim, a indústria farmacêutica trabalha para gerar medicamentos ou suplementos que inibam a mioestatina, para que assim fique menos difícil gerar a hipertrofia. Ainda não tem um produto mágico que fala toma essa pílula 3 vezes por semana, vai inibir a mioestatina e você vai crescer de uma vez. Ainda não tem essa fórmula mágica, tá? Alguns produtos da indústria de suplementos dizem que tem uma fórmula muito mágica e que vai diminuir a mioestatina e que vai gerar a hipertrofia. Mas a expressão gênica da mioestatina ainda não conseguiu ser inibida de forma artificial sem efeitos colaterais muito graves, como a morte da pessoa. Os estudos que são feitos em ratos ainda não têm um modo seguro de inibir a expressão gênica da mioestatina. Mas será que tem jeito de eu inibir então a mioestatina depois que ela já existe? Será que tem como eu fazer com que a mioestatina não iniba a mTOR? Existem alguns estudos nesse sentido, tá? Existem alguns estudos que dizem que a vitamina D, aquela que a gente aumenta quando toma sol ou que a gente pode suplementar, a vitamina D teria uma relação aí com a mTOR e a mioestatina. Seria possível que a suplementação de vitamina D diminuísse a mioestatina ou o fato da mioestatina conseguir chegar na mTOR. E aí ficaria mais fácil alcançar a hipertrofia. Os estudos não são conclusivos, tá? E os estudos que mostram alguma eficiência da vitamina D, eles acontecem em pessoas que têm condições patológicas, como sarcopenia, como pessoas que tiveram câncer e pessoas que estavam com deficiência de vitamina D. Se você tem uma deficiência de vitamina D, vários processos no seu corpo vão estar deficientes. E aí, se você regula essa deficiência, seu corpo vai começar a funcionar melhor. Não quer dizer que se você passa do ponto, se você toma mais do que o seu corpo precisaria, você vai ter mais hipertrofia. Isso não foi comprovado de maneira nenhuma ainda. Tá? Um outro suplemento que parece ter uma ação sobre a mioestatina ou sobre a mTOR de não permitir que a mioestatina chegue lá é a creatina. Então tem alguns estudos que mostram já que a creatina é eficiente na hipertrofia e esse seria um dos mecanismos que a creatina conseguiria agir para realizar a hipertrofia. Então ela poderia entrar dentro daqueles aminoácidos que vão estimular a mTOR e também como um inibidor da mioestatina. Mas isso ainda não é uma verdade absoluta. Parece que ela também age assim, então parece que esse é um dos motivos pelos quais a creatina é eficiente na hipertrofia, tá? E aí, eu falei da AMPK, que no outro slide parecia que ela era uma vilã, porque ela ia inibir a mTOR, mas eu falei que ela é muito importante porque ela capta glicose para dentro da célula. Aqui está um mecanismo da mTOR. O que é muito importante aqui? De forma natural, nós temos a insulina, né? Nosso pâncreas produz a insulina chega no receptor da célula muscular e abre uma porta para a glicose entrar. Primeiro, o que é essa porta para a glicose entrar? Essa porta é uma proteína chamada GLUT4, transportador de glicose número 4. A 4 é a que está na célula muscular. Eu tenho a 2 no fígado, no pâncreas, etc. A 4 é a da célula muscular. A GLUT4 não fica na membrana da célula o tempo todo. Ela precisa receber um estímulo para ir até a membrana e permitir o transporte de glicose para dentro da célula. Quem faz esse transporte, quem estimula o GLUT4 a subir a membrana é o receptor de insulina. Então vocês podem ver que quando a insulina chega no receptor, ela realiza um efeito cascata que vai chegar aqui na GLUT4. A GLUT4 sobe até a membrana, permite a entrada de glicose. Então, a princípio, eu preciso de insulina para ter captação de glicose na célula. Mas será que existe alguma forma de captar glicose na célula muscular sem a ação de insulina? Existe, e é uma maneira muito eficiente, chamada contração muscular. A gente não falou de mecanotransdução? Olha aqui, quando eu tenho a contração muscular, eu tenho uma alteração da polarização da membrana da célula.
Lembra que a contração vem de uma descarga elétrica do neurônio. Quando eu tenho essa alteração da despolarização, eu vou ter o estímulo a essa proteína AMPK. E o que essa AMPK vai fazer? Vai estimular a mesma molécula, o GLUT4, a subir para a membrana e receber glicose. Então, se eu não tenho insulina, mas eu tenho contração muscular, eu tenho o mesmo estímulo para GLUT4 subir até a membrana e captar glicose para dentro da célula. Então, a gente não depende 100% da insulina na célula muscular para ter a captação de glicose. Quando eu tenho contração muscular, eu tenho um mecanismo de captação de glicose independente da insulina. E por que isso é importante? Primeiro, porque quando você faz exercício e você precisa de glicose imediatamente para ter a contração muscular, para ter o ATP, você não pode ficar dependendo tanto do pâncreas e aumentar a produção de insulina para aumentar a glicose dentro da célula. Precisa ser um mecanismo mais rápido e esse mecanismo é justamente pela contração muscular. Então aí, independente da sua condição de saúde, já é uma vantagem esse mecanismo de captação de glicose. Mas, se você tem uma patologia chamada diabetes, aí pode entrar tanto a diabetes tipo 1 quanto a diabetes tipo 2, ou seja, tanto a resistência à insulina quanto a não produção de insulina suficiente, e você tem esse mecanismo, você consegue captar glicose pela célula muscular de maneira eficiente e te ajudar no equilíbrio da glicose no seu sangue. Olha que interessante, para uma pessoa que tem diabetes e que depende de insulina, a partir do momento que ela faz exercício físico com muitas contrações musculares, principalmente contrações moderadas a fortes, que vão ter mais células fazendo esse processo, ela tem uma melhora na captação de glicose, independente se ela está produzindo ou se ela é resistente à insulina ou não. Isso com certeza é uma vantagem para uma pessoa diabética. E tanto para diabetes tipo 1 quanto para diabetes tipo 2, se a pessoa faz exercícios físicos com regularidades e ela consegue esse equilíbrio da glicose sem a insulina, ela pode deixar de tomar a mesma quantidade de insulina exógena, injetável. Então eu posso diminuir a quantidade de injeções que a pessoa toma se ela conseguir fazer exercício físico com regularidade. Já que esse processo de captação de glicose sem insulina, ele dura por horas, não é só ali durante o exercício, ele pode durar por 4, 8 horas depois que o exercício acaba. Então, ao longo do dia, se você faz um exercício uma vez ao dia, ao longo do dia você ganha em equilíbrio da glicose, mesmo sem a ação da insulina. Para uma pessoa que não está produzindo ou que tem resistência à insulina, isso é muita vantagem, tá? E para a pessoa que tem pré-diabetes, por exemplo, tá lá com a insulina começando a ser resistente, com a glicose começando a ficar acima do normal. Se ela começa a praticar de maneira séria e regular o exercício, ela pode voltar ao estado de não diabética, não permitir que a doença avance. Lembra que a diabetes ela pode ser uma doença degenerativa. Ela pode chegar ao ponto das células do pâncreas que produzem a insulina começarem a morrer. E aí, com ou sem resistência à insulina, ela não produz insulina na quantidade que ela precisa. E é mais remédio para a pessoa injetar. Então, se eu tenho a contração muscular, eu cuido melhor da saúde do diabético. Aliás, sobre diabetes e exercício, tinha uma questão no ENAD do ano passado sobre isso, lembra? É justamente esse mecanismo aqui que eles queriam que você explicasse. Como que o exercício físico auxilia o diabético. Só que sem aquelas respostas, porque faz muito bem para a saúde, porque é mó legal fazer exercício e ficar forte. Não, porque tem um mecanismo bioquímico que auxilia na entrada de glicose sem a ação da insulina no diabético. E claro, na pessoa que não tem diabetes também, ok? Bom, observando aqui, vou apagar isso tudo que tá vermelho. Observando aqui, uma outra forma de observar um esquema bem parecido sobre a captação de glicose sem a ação da insulina. A gente vê que se eu tenho insulina suficiente disponível e agindo no receptor, ou seja, sem resistência, eu tenho, a partir de uma cascata de eventos, o GLUT4 subindo até a membrana. Mas, se eu tenho contração muscular, eu tenho um outro efeito cascata por causa dessa despolarização e todo esse efeito cascata vai agir na captação de GLUT4.
levando o GLUT4 para a glicose, fazendo a célula captar a glicose de forma mais eficiente, ok? Beleza, voltando para esse mecanismo aqui, para a parte mais complexa dessa imagem, a gente viu que a contração muscular gera fatores de crescimento, como as respostas hormonais, gera resposta imune, gera estímulo a mTOR. E a mTOR trabalha nas proteínas P70, S6K, aumentando a tradução que acontece pelos ribossomos, então aumenta os ribossomos também e aumenta no final a síntese proteica. Mais síntese proteica, mais proteínas estruturais e metabólicas para ter a minha hipertrofia. Olha que massa! Beleza. Uma outra forma, tudo isso foi só mecanotransdução. Uma outra forma de eu ter hipertrofia é com estresse metabólico, que aí são as consequências do exercício e não a contração em si, tá? O que é estresse metabólico? O estresse metabólico é quando eu altero a homeostase do organismo, da célula muscular. Lembra que homeostase é um equilíbrio dinâmico, nunca estático. E quando eu altero esse equilíbrio, o corpo tem que se remexer para voltar ao equilíbrio. A gente sempre vai tender à homeostase. Quando eu tenho essa alteração toda, essa recuperação do corpo para voltar ao equilíbrio vai ser estímulo para a hipertrofia, tá? Dentre esses estímulos estão a produção de hipóxia ou o exercício anaeróbio, que não vai ter oxigênio para resolver as suas funções, para produzir mais energia, vai gerar ácido lático, etc. Quando eu tenho baixo oxigênio, que é o que o exercício anaeróbio, que é o que o treinamento de força basicamente é, eu tenho a indução de alguns hormônios para recuperar o corpo dessa baixa de oxigênio. Um desses hormônios é o hormônio induzido pela hipóxia. Esse é o nome dele, hormônio induzido pela hipóxia. Ele vai agir para que aquela célula que foi danificada pelo excesso de lactato, pela falta de oxigênio, consiga se recuperar. E nessa recuperação ela tem que ser melhor que antes, mais eficiente. É um dos mecanismos de hipertrofia. Quando eu tenho hipóxia, eu também tenho a produção de lactato, ácido lático, lembra? Como fruto lá da fermentação. Então, quando eu tenho lactato, o lactato tem algumas funções no organismo. Uma delas, que é um tanto desagradável, é ativar as fibras nervosas do tipo C. Quando o lactato ativa essas fibras, a gente tem aquela sensação de que está queimando na hora do exercício, não é? Por causa da ativação das fibras de tipo C. E por causa disso, não significa que o exercício está sendo muito melhor ou muito pior. Significa só que as fibras do tipo C estão sendo ativadas. Por que eu estou falando isso? Eu lembro que vocês comentaram um dia sobre dor. Ah, se eu tenho mais dor é mais eficiente, se eu não tenho dor é porque não teve eficiência. As fibras do tipo C, cada pessoa vai ter uma necessidade de estímulo para elas serem ativadas. Então eu posso sentir muita dor e você pode não sentir dor nenhuma. E não quer dizer que um está sendo mais eficiente que o outro, tá? Então tá, o lactato, além disso, ele também vai causar alteração de pH naquela região em que ele foi produzido. O que é essa alteração de pH? Ele é um ácido lático. O ácido vai baixar o pH, aumentar a acidez. Quando ele aumenta essa acidez, o corpo tem que equilibrar. Como que eu equilibro? Com tamponamento. Então vem outras substâncias, como o bicarbonato, dentre outras coisas, tamponar esse aumento da acidez. E com isso, tem outros estímulos para a hipertrofia também, ok? E o lactato, por ser um ácido, pode ser que antes do tamponamento ele consiga causar dano muscular. Esse dano muscular, essas microlesões, também vão ser estímulo para a hipertrofia. Mas de dano muscular eu vou falar mais para frente. Edema é outra coisa que acontece quando a gente causa estresse metabólico. Incha aquela região. Por que essa região incha? Porque eu tenho o aumento de líquidos no interstício, ou seja, entre tecidos, porque eu tive que levar mais sangue para aquela região. Com mais sangue vem mais linfa, sistema linfático, e acaba acumulando um pouquinho de líquido entre tecidos. Não é dentro da célula muscular, é entre tecidos. Só que essa água, isso não é hipertrofia, isso sai. Sistema linfático consegue remover em pouco tempo, em poucas horas, dependendo do nível de edema, isso volta ao normal
e acabou, não é uma hipertrofia. Ah, mas se eu fizer um treino que sempre me causa edema e eu causo um edema atrás do outro e aí parece que o volume muscular está aumentado, parece uma hipertrofia, e aí? E aí nada, continua sendo água e se te fizer uma drenagem linfática, se o seu sistema linfático estiver funcionando, isso vai ser removido uma hora. Não é uma hipertrofia real, tá? Mas é um efeito de aumento de volume no sentido visível que você observa quando você faz exercício. Quanto mais edema, mais estresse metabólico essa região teve. Quer dizer que o exercício foi mais eficiente? Não necessariamente. Quer dizer que inchou mais, mas esse é outro fator, tá? Lembrando que edema não é hipertrofia real, mas é uma consequência do treino natural que vai acontecer e que depois tende a regredir, ok? Quebra de ATP e ATP-CP. A quebra do ATP, gerando ADP mais P, ou a quebra da creatina fosfato, fazendo com que o seu corpo precise ressintetizar o ATP e a creatina fosfato para fazer a fermentação alática novamente. Todo esse ciclo de quebra e volta é estresse metabólico, vai gerar estímulo para a sua hipertrofia. Indução à inflamação. Se eu tenho lesão muscular, se eu tenho edema, se eu tenho aumento de lactato, se eu tenho hipóxia, eu tenho uma indução à inflamação. E a inflamação é muito importante, ela tem que acontecer. Por quê? Lembra que é a inflamação que vai levar à proliferação e migração de células satélites para a sua célula danificada se recuperar com mais mionúcleos e com mais potencial de síntese proteica. Se eu não gero inflamação, eu não tenho resposta imune. Sem resposta imune, eu não tenho aumento de células satélites. Então, alguma inflamação vai acontecer. Quanto mais inflamação, melhor? Não, porque tem limite. Se a sua inflamação for muito alta, o seu corpo vai gastar mais energia recuperando aquelas células do que promovendo uma hipertrofia. O seu corpo gasta energia e nutrientes para ter a síntese proteica. Se você demanda uma síntese proteica muito alta para recuperar e para hipertrofiar, algum desses processos não vai funcionar direito. Você vai pedir mais síntese proteica do que o seu corpo dá conta de te entregar. E aí não vai funcionar. E aí pode ter outras consequências da inflamação. O excesso de inflamação não é vantagem. Então, existe inflamação? Sim, mas ela tem que ser pensada e essa inflamação precisa ser recuperada. Eu não posso jogar uma inflamação em cima de outra inflamação como se isso fosse vantagem. Não é. A inflamação acontece e depois o corpo se recupera e volta à homeostase. Aí você estimula de novo, acontece de novo, se recupera, ok? E tudo isso está relacionado de forma geral ao volume de treino, tá? Eu posso ter um treino super metabólico, mas se eu fizer uma repetição de uma série, eu não vou ter todos esses danos, eu não vou ter todo esse estresse e eu não vou ter o estímulo para a hipertrofia, ok? Então, se eu tenho um volume muito baixo, independente do estresse que eu causo, eu não vou causar estímulos suficientes para ter a hipertrofia. Por isso que tem que ter um equilíbrio aí. Por isso que ninguém fica super forte de fazer uma caminhada de meia hora, né? Faz sentido. Seguindo, eu tenho dano muscular como estímulo à hipertrofia. Lembrando que dano muscular não é uma categoria separada de estresse mecânico e estresse metabólico. Estresse mecânico, que é a mecanotransdução que vem da contração, e estresse metabólico, tudo isso gera dano muscular. E o dano muscular gera a reparação, que vai ser a hipertrofia como consequência, tá? Como que eu sei que eu tive dano muscular e que meu corpo está, portanto, tentando se recuperar de um dano muscular? Quando eu faço um teste de força e eu percebo diminuição da força que eu sabia que eu tinha, tem dano muscular, tem células que não estão funcionando tão bem tentando se recuperar. Então, se você faz um teste de força máxima hoje e amanhã você tenta fazer o mesmo teste, você não vai alcançar aquela força máxima, porque teve dano muscular e, contanto, diminuição da força. Essa diminuição da força e do desempenho é temporária, é enquanto o seu corpo está se recuperando. Então, é naquele tempo, dependendo do treino que você fez, que o seu corpo precisa para se recuperar. Depois que o seu corpo se recupera, a força tem que voltar também ou aumentar. Se ela não volta ou se ela diminui, tem algum distúrbio metabólico aí, é preciso investigar, tá? Aumento da dor, inchaço e processo inflamatório.
Tudo isso é sinal de que eu tive dano muscular e que eu preciso me recuperar. O acúmulo de lactato vai ativar as fibras nervosas tipo C. O próprio processo inflamatório vai ativar as fibras nervosas tipo C. Isso vai trazer a sensação de dor, aquela dor que parece que não é aguda, aquela dor que fica por muito tempo perdurando. Ah, então quer dizer que quanto mais dor, mais eficiente foi o meu treino? Não, quem dera, né? Quem dera não, porque eu não gosto de sentir dor. Não, não significa nada disso. O aumento da dor pode estar relacionado à sua sensibilidade aos metabólitos ou à inflamação criada pelo treino. Se eu sou mais sensível, eu vou sentir mais dor. Quer dizer que o meu treino foi mais eficiente ou que eu vou hipertrofiar mais? Não, de jeito nenhum, tá? E quer dizer que a partir do momento que eu tenho um nível de treino, um nível de desempenho alto, eu faço um treino e não fico com dor, quer dizer que esse treino não teve efeito? Não, também não. Porque se as nossas células estão muito bem treinadas, tanto a parte neural quanto a parte metabólica, e eu tenho a capacidade de gerar muita força e a capacidade de me recuperar muito bem, eu posso sentir, ó, bem pouca dor. E isso não significa que eu estou treinando pouco ou que eu estou treinando mal. Tem que ter um equilíbrio aí, é o que eu quero dizer. Muita dor não é sinal de um treino muito bem feito ou uma super hipertrofia. Nenhuma dor também não é sinal de que você não vai ter benefícios daquele treino, tá? É possível que você tenha dor quando você muda o tipo de treino, por exemplo. Você pode estar fazendo até menos força ou carregando menos carga, mas lembra da adaptação neural? Se eu não recruto todas as fibras, algumas se fadigam mais, eu posso sentir dor depois. Dor não é necessariamente um sinal de evolução ou de hipertrofia como consequência. Tá? Eu falo isso porque eu já comentei com vocês, eu sinto muita dor e eu não sou isso tudo, né? Vamos combinar. Então, não, mais dor não quer dizer mais hipertrofia. E vai existir de forma temporal, de forma pontual, o aumento da resistência à insulina. Ai meu Deus, então se eu treino eu vou ficar diabético. Não, esse aumento é por algumas horas. Por algumas horas o seu corpo pode ter um aumento da resistência à insulina. Isso vai te trazer consequência? Não, porque durante essas horas, você com a mecanotransdução está tendo mais GLUT4 captando glicose para dentro da célula. Então você vai ter o uso de glicose sem a ação da insulina nesse mesmo período. Eu só estou falando isso porque isso está na literatura. Você pode encontrar que o treinamento de força ou o dano muscular que o treinamento traz uma pontual resistência à insulina, que passa e que não te traz prejuízos, mas que é observado. E por que eu tô te falando isso? Porque tá cheio de artigos mal interpretados por aí, não tá? Tá cheio de gente que pega uma linha de um artigo e pá, joga lá no Instagram, joga manchete e fala um monte de besteira. Então, se você olhar por aí alguém falando treinamento resistido, ou treinamento pesado, ou treinamento que gera muito dano muscular, causa resistência à insulina, ou seja, você vai ter diabetes. Não, não é assim que acontece. Tenham criticidade com as informações que vocês veem por aí. Existe o aumento da resistência à insulina? Sim, pontual, por poucas horas e sem prejuízo na captação de glicose da célula, justamente porque são poucas horas, ok? É algo que acontece, mas é plenamente superável. Bom, e aí, uma pergunta que eu tenho para vocês. Hipertrofia é sempre acompanhado de aumento de força? Ou posso mudar a pergunta, o aumento de força é sempre acompanhado de hipertrofia? Não necessariamente, tá? Vamos lá. O que é hipertrofia para saber se a força aumenta necessariamente ou na mesma proporção ou não? A hipertrofia, ela pode ser sarcoplasmática. Lembra das proteínas estruturais? Elas podem sofrer aumento de volume também. Lógico, se a célula estava assim e ela precisa ficar assim, eu preciso de mais estrutura, eu preciso de mais citoesqueleto, senão eu não consigo manter essa célula maior. E isso vai acontecer a hipertrofia sarcoplasmática. Não tem nada a ver com força, mas ela é necessária para o aumento do volume de forma geral e para o aumento da força que vai acontecer depois também, tá? Lembrando que o sarcoplasma, ele não é contrátil, ele é estrutural. E dentro do sarcoplasma eu tenho
nutrientes e coisas essenciais ao metabolismo da célula muscular. Então eu vou ter dentro dessa estrutura glicogênio, creatina, sais como cálcio, magnésio, zinco, outras organelas como as mitocôndrias, colágeno para dar a estrutura, a firmeza da estrutura e os tecidos conjuntivos, etc. Lembra que eu falei para vocês na primeira ou na segunda aula que quando eu tenho aumento da célula, quando eu tenho mais núcleos fazendo mais síntese proteica, eu tenho aumento de organelas e eu tenho aumento de água, glicogênio, creatina e sais. O que tudo isso vai causar dentro do citoesqueleto, dentro da parte estrutural da célula? O aumento de tamanho. Eu preciso de espaço para caber tudo isso. Quer dizer que essa célula que aumentou a sua circunferência está mais forte? Não, mas ela vai estar mais eficiente metabolicamente, ela vai ter mais estruturas e mais nutrientes para fazer a síntese de ATP e síntese de proteínas e tudo que a célula precisa, ok? Além disso, eu tenho a hipertrofia que eu falei por edema, que é enganosa. Se eu faço uma super série aqui, meu músculo vai parecer que está maior, porque vai estar inchado. A região, a perna, o braço vai estar inchada. Quer dizer que eu tive uma hipertrofia imediata na hora do treino? De jeito nenhum. Quer dizer que eu tenho um acúmulo de água entre tecidos e processo inflamatório. Quando isso tudo passar, vai voltar à circunferência original em algumas horas. Então não é uma hipertrofia real, tá? E a hipertrofia real. O que vai ser a hipertrofia real, além do aumento da estrutura sarcoplasmática? É quando eu tenho mais proteínas contráteis, quando eu aumento os sarcômeros em série e em paralelo dentro da célula muscular. Então eu tenho a miofibrila e aí eu vou aumentando os sarcômeros, que são actinas e miosinas que vão poder se deslizar umas sobre as outras, e aí eu vou ter aumento do volume da célula também. Quando eu tenho mais proteínas contráteis, eu vou ter mais força. Aí é que o aumento da força vem. Mas tem esses outros processos que podem aumentar o volume da célula ainda sem aumentar a força. Por isso que eu não tenho uma coisa proporcional à outra, tá? Bom, esse esquema aqui, ele é didático, tá? Não é tudo preto no branco dessa forma, mas é uma forma didática para a gente entender como que funciona o metabolismo ou como que funciona os tais dos tipos de treino, para depois a gente entrar nos métodos de treino, ok? Então eu tenho o chamado treino metabólico e treino tensional. Cuidado que esses nomes também são mal usados e mal interpretados. Eu já vi gente falando que treino tensional é para ganhar força e treino metabólico é para emagrecer. Não é bem assim que a coisa funciona. Os dois tipos de treino podem estar relacionados ao emagrecimento se eu tenho déficit calórico. E os dois tipos de treino podem não ter nenhum efeito no emagrecimento se eu como mais do que eu gasto, ok? De forma geral, eu tenho o treino metabólico relacionado com a hipertrofia. Por quê? Proporcionalmente, o treino metabólico vai ser mais eficiente na hipertrofia. Quer dizer que o treino metabólico não gera nada de força, de aumento de força? Gera, mas em proporção, a hipertrofia é que vai ser maior, ok? Então eu tenho, o treino metabólico é mais voltado à hipertrofia, de forma geral ele vai ter um alto volume, no sentido de tenho muitas repetições e tenho um maior número de séries, e eu tenho baixa carga. Se eu vou fazer 50 repetições ao todo, não dá para eu ter uma carga máxima, então a carga vai ser mais baixa. Eu também vou ter um menor intervalo de recuperação. Então no treino metabólico, o intervalo vai ser curto, 20 segundos, 30 segundos, no máximo 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio, ok? De forma geral, intervalos curtos, para gerar todo aquele dano metabólico que vai gerar o dano muscular depois. E o treino tensional vai ser mais eficiente no aumento de força. Quer dizer que se eu faço um treino tensional, eu nunca vou aumentar a circunferência de nada? Não, a proporção é que vai ser diferente. Vou ter mais aumento de força do que hipertrofia. E como que esse treino vai se caracterizar? Também um alto volume.
Ué, nos dois são alto volumes? São, só que são distribuídos de formas diferentes. Enquanto no metabólico eu tenho muita repetição, muita série e menos carga, aqui eu vou ter muita carga para pouca série e pouca repetição. Mas o volume final, se eu multiplicar tudo, o volume final também vai ser alto, só distribuído de uma forma diferente, ok? Então tá certo aqui, é alto volume também, mas com altas cargas e com maior intervalo de recuperação. Esse intervalo de recuperação, alguns protocolos trazem 5 minutos entre uma série e outra. Alguns protocolos, outros vão usar 2 minutos, outros vão usar 3 minutos, outros vão usar 4 minutos, tá? De forma geral, os jovens podem demorar um pouco mais de tempo para se recuperar em comparação com os idosos, por exemplo. Os idosos conseguem se recuperar um pouco mais rápido, o intervalo de recuperação pode ser menor. Mas no jovem, esse intervalo tem que ser um pouco maior, tá? Tem estudo tentando comparar, por exemplo, 3 e 5 minutos. Será que tem muita diferença? Será que eu preciso esperar todos 5 minutos? Será que 3 minutos já não é o suficiente? E esse estudo que aconteceu na UNB até, ele mostrou que 3 minutos é eficiente, tem um efeito igual a 5 minutos. Então, se você quer agilizar o seu treino, 3 minutos é suficiente. E dependendo do seu organismo e dependendo de como você prescreve o seu treino, até menos tempo ainda vai ser um treino tensional, tá? Bom, o treino metabólico de forma geral para a gente entender com os últimos detalhes. Cargas baixas a moderadas e com muitas repetições. É mais eficiente para hipertrofia do que para aumento de força. Uma característica muito importante do treino metabólico, principalmente para quem lida com atividade esportiva ou com atividade de altíssimo rendimento, é que esse tipo de treino é mais eficiente em gerar aderência ou agregação de colágeno nos tendões. Alguns esportes têm como característica lesões relacionadas aos tendões, ruptura de tendão, parcial ou total. O tendão, que é o final do músculo, tem que acompanhar a necessidade do músculo quando ele gera força. Senão, o músculo aguenta e o tendão arrebenta, tá? Esse treino é eficiente para agregar mais colágeno aos tendões. E isso é muito bom em atividades esportivas e em atividades que exigem resposta rápida, resposta imediata, porque é nessa que geralmente os tendões se machucam. Ou para modalidades esportivas que são muito fadigantes, como o futebol, por exemplo, 90 minutos correndo. Chega uma hora que a fadiga pode acabar gerando uma ruptura parcial de tendão, tá? O treino metabólico tem mais elementos relacionados à célula muscular, então ele vai trazer à célula muscular mais elementos como glicogênio, creatina, os sais, as mitocôndrias, etc. E um menor aumento de proteínas contráteis, por isso que ele não aumenta tanto a força. Se eu aumento em uma proporção muito pequena as actinas e as miosinas, que vão fazer as pontes cruzadas e causar o encurtamento do sarcômero, eu vou ter menos força. Por isso que ele não é tão eficiente na geração de força. E o treino tensional, ele é quase o contrário. Então, ele vai ter mais carga com menos repetições, ele é mais eficiente para o ganho de força, inclusive porque ele te ajuda a recrutar de forma simultânea o número máximo de unidades motoras que você tem, coisa que o metabólico não vai fazer antes da fadiga. Ele se beneficia quando combinado com treino de potência. Lembra da adaptação neural, que o treino de potência traz uma ativação mais rápida das vias neurais que vão recrutar as unidades motoras? Então, se eu tenho um treino que eu preciso aumentar a força, treino tensional, e eu tenho a associação com o treino de potência, eu tenho mais força do que só o treino de força isolado. Ó, a estratégia aí para quem precisa aumentar força e também potência, tá? Tem um maior aumento de proteínas contráteis, actina e miosina vão formar mais sarcômeros em série e tenho maior dano muscular. Por quê? O dano muscular aqui, ele não vai ser metabólico, ele vai ser estrutural. Eu vou ter as células se rompendo, microlesões de fato. E esse maior dano muscular vai demandar do seu organismo mais energia e mais coisas para você se recuperar. Mais ATP,
mais sistema imunológico, mais inflamação, etc. E isso, no outro dia, nas outras 48 horas, vai demandar do seu organismo um maior gasto calórico. Ó, no começo eu não falei que tinha gente falando que o treino metabólico era para emagrecer e o tensional não? O treino tensional pode servir para o emagrecimento sim, porque ele aumenta o gasto calórico depois que você faz o exercício. Tem estudo mostrando, por exemplo, que se você faz um treino tensional bem feito, hoje, amanhã, o seu gasto calórico basal, quer dizer, sem fazer nada, pode aumentar em até 500 calorias. Gente, de 500 em 500 calorias, você vai conseguindo perder peso se esse for o seu objetivo. Se esse não é o seu objetivo, aí convém pensar na dieta. Talvez você precise ingerir mais calorias para não ter um déficit calórico no final. Tem que lembrar disso, tá? E aí, de forma geral, didática, tem essa tabelinha para explicar as diferenças principais, mas não as únicas, entre treino metabólico e treino tensional, tá bom? E aí fica com vocês alguns detalhes em relação ao número de repetições, a cadência da realização do exercício, as cargas que vão ser usadas em relação a um RM, descanso, etc, ok? Essa tabela fica com vocês. E aí, para a gente encerrar, só para eu bater um papo aqui com vocês, gente. Só para eu bater um papo aqui com vocês para a gente encerrar. Nossa aula de hoje a gente falou de mecanismos de hipertrofia. Então, como que o nosso corpo reage ao estímulo do exercício para gerar hipertrofia? E esses são os estímulos principais. É claro que se você pegar cada um desses estímulos, mecanotransdução, estresse metabólico, dano muscular, você pode ter um livro para cada um desses estímulos, ainda tem muito o que se falar. Inclusive, se você quiser se aprofundar, vai lá no Google e bota assim, via mTOR, só para você ver como é que funciona a mTOR e que essa forma que eu coloquei aqui é o resumo do resumo do resumo resumido, tá? A forma mais didática possível, mas isso aqui comparado ao que de fato a mTOR é capaz de fazer ou o que a estimula ou os estímulos que ela causa ali para frente no metabolismo, ok? A partir de agora, já sabendo os mecanismos que geram a hipertrofia e também o aumento de força, ainda que não na mesma proporção, nós vamos passar nas próximas aulas com os métodos de treino. E aí eu já vou poder falar para vocês, olha, esse método de treino aqui, ele é mais metabólico. Olha, esse treino aqui, ele é mais tensional. E aí você já tem que saber o que isso significa. Quais são os danos que isso causa, qual é o estresse que isso vai causar em maior quantidade e como que o organismo vai se beneficiar desse tipo de treino, ok? Mais pra frente a gente ainda vai falar de treinos específicos fora da sala de musculação. Então a gente vai ter pilates, por exemplo, que é um treino resistido, mas não é numa sala de musculação ou com aparelhos de musculação. E eu vou trazer para vocês alguns métodos de treino específicos, alguns até bem modernos, com estudos recentes comprovando a sua eficácia e alguns já bem regularizados aí na nossa literatura. Por exemplo, Drop Set já é bem antigo e tem muitos estudos comprovando a sua eficácia, caso você queira fazer esse tipo de treino. E tem o GVT, por exemplo, German Volume Training, que é recente, tem estudos muito recentes, mas que também mostram que ele é muito eficiente. Mas isso aí ficam para as próximas aulas, tá bom? A gente se vê mais na frente.